Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa conversa. Olá, pronto pra gente mergulhar nesse tema. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, mistura muita coisa. História, sociedade, intimidade, até tecnologia. A gente vai falar de sexualidade feminina, autoconhecimento e, claro, dos sex toys, né? Os objetos eróticos. Isso. E como eles têm ganhado cada vez mais espaço, né? Na vida das mulheres aqui no Brasil. Exatamente. A gente se baseou em bastante material, sabe? Pesquisas, artigos, até relatos de mulheres. E tudo isso junto mostra um cenário bem fascinante e que está sempre mudando. A ideia é entender melhor essa conexão, né? Entre esses objetos e o prazer, a saúde, o empoderamento feminino. E também os tabus que ainda existem, né? Porque eles existem. Com certeza. E para começar já com uma curiosidade, sabia que um dos sex toys mais famosos hoje em dia surgiu, assim, não para o prazer, mas porque os médicos do século XIX ficavam com as mãos exaustas? É uma história e tanto, né? Vamos desvendar isso aí. Vamos lá. Para entender o presente, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Por muito tempo, a sexualidade da mulher foi, vista como algo passivo, discreto. Sim, as pesquisas históricas mostram bem isso. Era uma coisa muito ligada a padrões morais, religiosos. O papel esperado era o de esposa, mãe, cuidadora do lar, né? Submissa. Isso. E a Igreja Católica, por exemplo, teve um papel bem forte nisso. Mulheres que saíam dessa linha eram vistas como problemáticas, né? Quase desonestas, como alguns textos apontam. Pois é, e essa repressão toda, claro, deixou consequências. Uma bem séria foi essa defasagem no conhecimento que as mulheres têm, ou tinham, né? Sobre o próprio corpo, sobre a sexualidade. Quando não se fala, não se conhece. Exato. E essa falta de conhecimento, ou a repressão mesmo, acaba favorecendo o aparecimento de disfunções sexuais. Coisas como anorgasmia, que é a dificuldade de ter orgasmo, ou o vaginismo. E isso nos leva direto para um conceito que era super comum no século XIX, a tal da histeria. Ah, histeria. Já ouvi falar. Pois é. Sintomas como irritabilidade, insônia, ansiedade, que hoje a gente talvez ligasse a outras coisas, né? Na época eram diagnosticados como essa epidemia feminina. E o tratamento era? Então, o tratamento prescrito por alguns médicos era uma massagem na região da vulva até a paciente atingir o que eles chamavam de paroxismo histérico. Que era o orgasmo, né? Basicamente, sim. Era como se fosse uma liberação médica para uma sexualidade que não podia se expressar de outra forma, entende? Bem bizarro pensar nisso hoje. Nossa, totalmente. E é daí então que vem os vibradores? Dessa necessidade de facilitar o tratamento? Exatamente, porque essa massagem manual podia levar horas, imagina o cansaço dos médicos. Nossa, sim. Tem que ter um jeito mais prático. E surgiram os primeiros aparelhos. Que loucura! Quais foram os primeiros? Olha, teve um médico, George Taylor, que criou um em 1869, movido a vapor. Não consegue imaginar? A vapor! Meu Deus! Depois veio um outro, de um inventor chamado Granville, que era a manivela, lá por 1880. Mas o grande salto foi com a eletricidade. Ah, claro. O primeiro vibrador elétrico mesmo, para vender, chegou por volta de 1902. E o curioso, antes mesmo do ferro elétrico, do aspirador de pó... Sério? Antes do ferro de passar? Sim. Era vendido como aparelho doméstico, para saúde, para bem-estar. Quase um eletrodoméstico comum. Que virada, hein? De aparelho médico para... Pois é. E essa transição é chave para entender o estigma que veio depois. No início, era terapêutico, quase normal. Mas aí, principalmente com a indústria pornográfica crescendo, esses objetos foram sendo associados só ao prazer sexual lúdico. Ganharam formatos fálicos e aí perderam totalmente aquela aura de saúde. Virou outra coisa. Virou algo sujo, inadequado, sabe? Especialmente para as mulheres de bem,
como se falava na época. O que era tratamento virou tabu. E isso se liga direto com o tabu da masturbação feminina, né? Que sempre foi vista como pecado, doença. Exatamente. Um peso histórico enorme que muitas mulheres ainda sentem mesmo sem perceber direito de onde vem. Mas, felizmente, né? As coisas estão mudando, hoje a conversa é outra. Sim, ainda bem. Cada vez mais os sex toys são vistos como ferramentas mesmo, de autoconhecimento, de autonomia sobre o corpo, sobre o prazer. Exato. É uma mudança de perspectiva importante. Tem até um relato que eu achei bem legal de uma mulher, a Diana, 39 anos. Ela disse que usar esses objetos ajudou a ampliar a experiência dela, sabe? A se conhecer melhor. E essa busca parece que ganhou força na pandemia, né? Nossa, muito! Uma pesquisa do mercado erótico mostrou isso. As vendas de vibradores subiram 50% no Brasil depois de março de 2020. 50%. É muita coisa. Sim, mais de 1 milhão de unidades vendidas só naquele período de isolamento mais forte. Muita gente aproveitou para se descobrir mesmo. Tipo a Camila, 26 anos, que comprou por curiosidade e achou muito legal. E as motivações são variadas, né? A pesquisa mostrou que muitas compradoras, a maioria entre 25 e 35 anos, estavam em relacionamentos. Ah, interessante isso. Não era só gente solteira. Não. Muitas buscaram para quebrar a rotina do casal, sabe? Especialmente trancados em casa. Teve o caso da Isabela, 35 anos casada, que falou que comprou para dar uma pimentada, evitar uma crise. Faz sentido. Outras buscaram prazer individual mesmo, ou focaram nessa questão do autoconhecimento que você falou. E aqui tem um ponto bacana. O ato de se tocar, de usar um objeto para sentir prazer, pode ser um jeito poderoso de desafiar aquele machismo que a gente internaliza, sabe? Aquela ideia de que o corpo da mulher é pro prazer do outro. É um resgate de autonomia. Total, e tem os benefícios físicos também, né? Sim. A masturbação regular ajuda na lubrificação, na saúde do assoalho pélvico, pode até ajudar quem tem dificuldade com orgasmo e libera hormônios de bem-estar, alivia estresse. Tem até aquela dica famosa da Marcella McGowan, né? Que viralizou, falando que se conhecer sexualmente ajuda até a sair de relação ruim, a diferenciar amor de tesãozinho besta. Essa mesma. É sobre se conhecer para fazer escolhas melhores em todas as áreas, né? Inclusive nos relacionamentos. E é curioso como aquela função terapêutica do começo, da histeria, tá meio que voltando, né? De um jeito diferente. Sim, tá sendo revisitada. Hoje, além do prazer e do autoconhecimento, os vibradores são vistos como ferramentas que podem ajudar em tratamentos de disfunções sexuais mesmo. Como a anorgasmia, que você falou, ou a dispareunia, que é a dor na relação, né? Exatamente. Já nos anos 90, um pesquisador, o Lo Piccolo, escrevia sobre isso. Como os vibradores podiam ser úteis para massagear, para dar prazer e para ajudar mulheres que estavam aprendendo a ter orgasmo. E tem casos clínicos mais recentes também, né? Tem sim. Relatos de mulheres que, sei lá, passaram por cirurgia ou tomam algum remédio que afeta a libido e que o vibrador ajudou a melhorar a lubrificação, o fluxo de sangue na região. Ou até casos mais impactantes, né? Sim, como o de uma mulher que nunca tinha tido um orgasmo em mais de 20 anos de casada e conseguiu o primeiro usando o vibrador, durante a terapia. Foi um marco para ela se entender, para ter controle sobre a própria sexualidade. Nossa, que forte isso! E como eles ajudam terapeuticamente? Qual o mecanismo? Olha, são alguns fatores. Primeiro, a vibração aumenta a circulação de sangue ali na vulva, no clitóris. Isso pode aumentar a sensibilidade, a lubrificação. Entendi. Também pode ajudar a relaxar a musculatura pélvica, que às vezes fica tensa por dor, por ansiedade. E claro, o estímulo em si. É diferente do estímulo manual. Geralmente é mais constante, mais intenso, mais rápido do que a mão consegue fazer. Para algumas pessoas, essa intensidade é o que faz a diferença para chegar ao orgasmo. Faz sentido. Tem até um estudo interessante com mulheres que tiveram lesão na medula. A vibração no clitóris deu uma resposta sexual bem melhor do que o estímulo manual para elas. Olha só! Pois é. Mas, apesar de todo esse potencial e da importância para o autoconhecimento, ainda falta pesquisa científica mais sólida sobre isso. Sério? Mesmo com tudo isso? Sim.
É um campo que a ciência ainda precisa explorar mais, sabe? Para entender todos os benefícios, as melhores aplicações terapêuticas. Né? Fica a dica para a ciência correr atrás, então. Porque enquanto isso, o mercado, tá voando. O mercado não espera mesmo. O setor de produtos eróticos no Brasil movimenta bilhões. E a previsão é continuar crescendo bastante. Impressionante, né? E quem tá comprando? Principalmente as mulheres, entre 26 e 45 anos. E compram muito pela internet. Mais da metade das vendas são online. O e-commerce facilitou muito o acesso, né? A descrição também. Com certeza. E o que vende mais? Olha, lubrificantes estão no topo. Depois vem os vibradores pequenos, tipo Bullet. Os discretinhos. Isso. Aí tem cosméticos sensuais, plugs anais, masturbadores, até algemas. Mas os vibradores, no geral, somando todos os tipos, são uma parte bem grande do bolo. E a variedade hoje é enorme, né? Nossa, sim. Quais são os tipos mais populares hoje? Olha, tem um que bombou muito recentemente, que é o sugador de clitóris. Ele usa ondas de pressão de ar, não tem contato direto, bem diferente. Já ouvi falar desses. Tem os modelos discretos, com formatos divertidos, de bichinho, de flor, ótimos para quem tá começando. O Bullet, que você falou, é um clássico. Pequeno, potente, fácil de levar. Prático. Tem o tipo Rabbit, famoso por Sex and the City, que estimula o clitóris e também tem penetração. E uma tendência mais nova são os modelos que simulam um movimento de vai e vem, sabe? Mais intensos, imagino. Isso, e claro, já tá chegando a tecnologia mais avançada. Controle por app, por voz, sincronizado com música, mas ainda são mais caros, né? Menos acessíveis. O futuro chegando aí também. E tem até um dia para celebrar isso, né? O Sex Toy Day Brasil. Sim, em novembro. Uma iniciativa legal para normalizar a conversa sobre o assunto. Muito bom, mas apesar desse mercado todo, da maior visibilidade, a gente sabe que os tabus ainda pesam, né? Com certeza. Os números mostram isso. Pois é, dados mais antigos da USP já indicavam que muitas brasileiras não se masturbavam ou não chegavam ao orgasmo. E mesmo na pandemia, com mais gente querendo se explorar, quase metade ainda não se sentia à vontade para se masturbar. É uma barreira interna forte. E tem as dificuldades práticas também, né, que apareceram em algumas pesquisas. O barulho do aparelho para quem não mora sozinha. Sim, a preocupação de ser ouvida. O preço dos produtos de qualidade, que nem sempre é baixo. A dúvida sobre o material e o medo do julgamento, né, dos outros. Esse medo do julgamento é muito presente. E ele vem de longe, né? Dessa visão social, cultural, religiosa, que ainda vê o prazer feminino com desconfiança, como algo errado. E isso afeta até o uso com parceiros, né? Sim. Algumas mulheres relatam dificuldade com parceiros homens, que às vezes veem o toy como uma competição, uma ameaça para o ego deles. Complicado. E a culpa? Ainda parece muito... Aparece. Muitas vezes ligada à religião, à criação. Teve uma participante de um estudo que falou dos saquinhos de pecados que ela associava à masturbação. Nossa! Enquanto outra já tinha uma visão mais irônica, né? Dizendo que se Deus deu mãos e clitóris, era para usar. Mostra bem esse conflito interno. E a família? Como fica? Também é um ponto delicado. Onde guardar os objetos? Como falar sobre isso numa casa onde a sexualidade feminina é um super tabu? É difícil. Por tudo isso, segurança é fundamental, né? Totalmente. Escolher produtos de fontes confiáveis, checar o material, higienizar direitinho e, importante, nunca compartilhar. Nunca. E lubrificante? O ideal é usar, e geralmente os à base de água são os mais recomendados porque não estragam o material da maioria dos toys. Boas dicas. Buscar informação, né? Talvez ir numa loja física, se sentir à vontade. Isso. E escolher um tamanho confortável, uma marca de qualidade e o principal, eu acho, relaxar. Focar na experiência sem pressão para ter orgasmo sempre. É sobre se conhecer, sentir prazer no seu tempo. Nossa, quanta coisa a gente conversou hoje. Fizemos uma viagem mesmo, né? Foi intenso, né? Começamos lá atrás, na repressão, passamos pela origem médica maluca dos vibradores e chegamos hoje com eles sendo vistos como aliados do prazer, do autoconhecimento, da terapia, do empoderamento. É uma trajetória e tanto. Mas fica claro que tem dois lados, né? De um lado, o avanço, a liberdade, o mercado crescendo. Do outro,
Os tabus que ainda seguram, o julgamento, as dificuldades. Exatamente. É uma paisagem em transformação. O que fica é que a forma como a gente vive e fala sobre sexualidade feminina está mudando muito. E que conhecimento, conversa aberta e autonomia sobre o corpo são essenciais. Sem dúvida. E pensando no futuro, né? A gente viu essa evolução dos toys, de aparelhos médicos quase secretos para símbolos de autonomia. Agora, com a tecnologia avançando mais ainda nesse campo... Inteligência artificial, controle por app. Isso. Como será que essas novas tecnologias vão mudar não só a experiência individual, mas a dinâmica dos relacionamentos? A percepção social dessa sexualidade com a ajuda da tecnologia. Boa pergunta. Será que vem novos estigmas ou novas formas de libertação, de conexão? É um capítulo que está só começando a ser escrito. Fica aí a reflexão para a gente continuar acompanhando. Ex Liberté.